com Marquinhos Santos para falar dessa vitória. Marquinhos, você exalta muito o trabalho e a questão da evolução. Obviamente, a cada jogo, a tendência é do time evoluir. Uma vitória contra o Ceará, um adversário de Série A, uma vitória no Clássico. Gostaria de você falasse do jogo e sobre esse processo de evolução do time. Boa noite a todos. Antes de mais nada, toda a honra e toda a glória a Deus pela vitória, porque ele tem, eu falei isso na entrevista na coletiva do jogo passado, e ele tem honrado, ele tem feito coisas em nossas vidas e no dia a dia que eu tenho a convicção de que ele está presente aí no trabalho e no desenvolvimento daquilo que pretendemos para a temporada no Náutico. O jogo é um clássico, né? O clássico das emoções, já diz tudo, né? E o Santa teve a semana inteira para se preparar, para estudar, para descansar. E nós viemos de um jogo de intensidade muito alta. Os números apresentaram isso contra o Ceará. E um intervalo muito pouco tempo de espaço entre o jogo do Ceará e esse para recuperar os atletas. No entanto que ontem mesmo nós fizemos um trabalho curto de ajuste do que precisava fazer contra o Santa Cruz, né? O Itamar surpreendeu no começo da partida pela escalação montada, tirando a sua referência, colocando mais um lateral direito, né, o Israel, com muita força, abrindo os flancos e tirando a referência, com o João flutuando, com os meias flutuando. Então causou um desequilíbrio tático ali, não fizemos um bom primeiro tempo. Mas o clássico é o que eu falo, clássico você não joga, você vence. Né? Um primeiro tempo em que eu vejo que o Santa teve uma superioridade um pouco maior que a nossa, foi melhor que nós no primeiro tempo. E aí no intervalo nós corrigimos, né? Nós reposicionamos, fizemos 2 trocas e o time voltou bem. E o segundo tempo em que, no meu ponto de vista, fomos muito superiores e merecemos a vitória com um placar até maior e melhor. Marquinhos, boa noite. Queria que você falasse, se pudesse, claro, a gente vai falar muito do coletivo, porque o crescimento contra o Ceará foi coletivo e hoje também, mas sobre a entrada de um atleta que só teve 3 sessões de treinamento, se eu não estou muito errado, que é o Anderson, jogador que trabalhou com você na América Natal, e que surpreendeu todo mundo pelo pouco tempo de adaptação e já ter ditado o ritmo no segundo tempo. Na altura ele começou a ganhar muito meio campo após a entrada do Anderson. A importância dessa contratação de mais uma peça para o seu elenco. Importante, eu não diria só a entrada do Anderson, o Hélio entrou muito bem, o Mezenga entrou muito bem, foi decisivo na situação do segundo gol, né, na jogada do segundo gol. O Alemão entrou muito bem, o Igor Fernandes entrou muito bem. Os atletas têm entendido, têm respeitado e têm criado uma unidade única e coletiva dentro do elenco, e isso tem sido muito gratificante, um respeitando o outro, entendendo o momento, e todos entrando e colaborando e ajudando. Isso é a diferença de um grupo que quer ser vencedor. Não conquistamos nada ainda, tem que ter muito trabalho ainda, muitas coisas a serem corrigidas, muito trabalho a evoluir ainda para aquilo que nós pretendemos. Mas a humildade, eu acho que a coletividade, a unidade tem feito essa diferença. O Anderson, assim como o Marcos Ítalo, ajuda no quesito de ter trabalhado comigo uma temporada. Então eles entendem o modelo de jogo, eles entendem aquilo que eu quero durante a partida, e no intervalo entendi que se fazia necessária a entrada dele com a lesão do Souza, né, por ter sentido. O Souza foi guerreiro, porque ele machucou com 38, 39 minutos, e se nós fizéssemos ali uma substituição, eu perderia uma parada para o segundo tempo, e ele sustentou durante o mais 8, 9 minutos de jogo para que pudéssemos fazer no intervalo. E isso mostra o quanto é o pensamento coletivo. O Souza não foi individual, pelo contrário, foi muito homem e muito correto em aguardar o intervalo, sustentar ali para nós fazermos a troca. No entanto que as alterações, o time das alterações foi muito bem feito no meu ponto de vista, onde nós conseguimos equilibrar e subir o nível do time no segundo tempo. Mas o Anderson é um jogador que me agrada, é um jogador, foi o primeiro nome que eu passei aqui para a contratação, né? Tivemos que aguardar a situação dele por ser um atleta que estava em contrato internacional e que vai agregar muito dentro do elenco e dentro da temporada pelo Náutico. Marquinhos, boa noite. Tá ligado? Não. Agora sim. Marquinhos, boa noite. Há uma reclamação do lado contrário sobre o apito do jogo. No lado do Náutico, o que você achou da Débora, uma árbitra marcada por alguns episódios do passado recente
em relação ao próprio Náutico, o que é que o Náutico tem a se posicionar sobre a Débora? Você gostou da Débora na parte técnica e também disciplinar na partida de hoje? No jogo, eu creio que errou para os dois lados. E no meu ponto de vista, eu estava encoberto, mas talvez tenha pego na mão do Mezenga, assim, a bola, na situação do segundo gol. E tem que ser claro, tem que ser transparente, mas errou para os dois lados, tanto para o Náutico como para o Santa. Eu acho que o detalhe não foi a questão da mão ou não do Mezenga, foram as atitudes, foram as faltas invertidas. Isso vai enervando, isso vai deixando o jogo agarrado, o jogo amarrado, né? Por isso que eu digo que o clássico ele tem que ser mais solto. E o clássico das emoções ele não foi solto, foi um jogo travado, um jogo até certo ponto. O segundo tempo nós tentamos jogar, colocamos a bola no chão, tentamos criar. E primeiro tempo, como eu falei, o Santa foi um pouco superior que nós, eu acredito e vi isso, né? O segundo tempo nós fomos totalmente superiores à equipe do Santa Cruz e merecemos a vitória. Mas em relação à arbitragem, eu acho que errou para os dois lados. Marquinhos, boa noite. A gente pode acompanhar esses primeiros jogos do ano com você e tiveram momentos de críticas, teve derrota e você vem na sequência de 2 vitórias. E me parece, até o teu semblante hoje está parecendo mais travado, mais pesado. Isso se refere ao peso que o que é que existe no cotidiano, no dia a dia, que muitas vezes chega com uma sequência de vitória em clássico e parece que a gente já está sobrecarregado, está pesado, e já pensando talvez à frente no que vem durante a semana. Queria que você pudesse falar também um pouquinho disso, se é impressão, se a gente é só uma impressão ou se tem essa carga emocional também muito forte. Tem hora que é difícil dissociar e até liberar o momento, né, de extravasar e de comemorar. Não. Eu vejo, Vinícius, que a cobrança ela é inerente, né, à função, ao time grande que é o Náutico, à torcida que tem. E não, realmente o pouco tempo de um jogo para o outro, tu não consegue descansar, nem o corpo nem a mente. E no futebol eu digo que vitória para o treinador não é comemorada, é alívio, né, para o treinador. Então a gente tem que trabalhar, como eu falei no vestiário, ter os pés no chão, não conquistamos nada ainda. Claro que é importante, é muito melhor tu corrigir o time vencendo, né, porque te dá essa harmonia, né? Essa situação de fazer as correções necessárias com vitórias. Não ultrapassamos o Santa Cruz pelo saldo de gols, né? Mantivemos ali na terceira posição, mas vamos ter a oportunidade contra o Maguari, quem saiba, de estar buscando a primeira colocação do grupo, né? A primeira colocação melhor do campeonato. Então é ter os pés no chão, é ter equilíbrio. Eu acho que nós estamos numa caminhada, no início de uma caminhada longa da temporada e que, sem dúvida nenhuma, o nível de cobrança, a tendência é só aumentar por aquilo que foram os anos anteriores do Náutico. Então eu sei da responsabilidade, me preparei para isso, sei do peso, mas eu quero agradecer o torcedor. Eu acho que hoje o Aflito expulsou, hoje o Aflito expulsou e se fez presente, que tinha quantas mil pessoas? 14, 15 mil pessoas? 13 mil pessoas. Eu acho que está tomando uma forma bacana essa sinergia, essa união de arquibancada, campo, torcida, elenco, diretoria. Acho que isso faz com que a instituição se fortaleça e busque os objetivos ao longo dessa caminhada. Acho que isso é importante, ter os pés no chão, ter humildade, continuar trabalhando para evoluir, porque nós não fizemos um bom jogo como foi com o Ceará. Mas não teve tempo para recuperar os atletas. Muito cobra-se qualidade de jogo, mas pouco se dá tempo para isso. Quando se tem um intervalo maior, a gente consegue treinar, descansar, recuperar os atletas para fazer uma apresentação melhor. E eu gosto de um futebol bem apresentado. Eu gosto de um time propositivo, eu não vou abrir mão disso. Mas o calendário brasileiro, muitas das vezes, não te permite isso. Tu tem que jogar, às vezes, pelo resultado, como foi no Clássico hoje. Hoje nós não jogamos um futebol vistoso, mas jogamos para vencer. E isso é importante. Clássico não se joga, clássico se vence. E foi o que nós fizemos no jogo de hoje. Ainda segue, viu? Boa noite, Marquinhos. Parabéns pela vitória. Como você mesmo falou antes, o Itamarati, de uma forma ou de outra, acabou lhe surpreendendo na escalação por conta da ausência do Gilvan, que era o centroavante. E o Náutico soube se adaptar no primeiro tempo, abriu o placar. E eu entendo que no jogo contra o Ceará, o Náutico também precisou se adaptar ao sistema do adversário
para conseguir a vitória. São 2 vitórias muito importantes para a temporada. Então, a minha pergunta diz respeito a... Você acha que realmente, nesses 2 últimos jogos, o Náutico vem tendo o DNA do estilo de jogo de Marquinhos Santos? Obrigado. Eu acredito que nós estamos numa evolução. Ainda muito a caminhar, muito a evoluir, mas nós não, só corrigindo assim, nós não nos adaptamos ao adversário, nós mantemos o mesmo modelo, né? Nós mantemos o mesmo sistema de jogo. Nas alterações de intervalo, aí nós mexemos no sistema, mas mantemos o modelo propositivo, o modelo em marca alto, mas claro que pelo pouco tempo de intervalo do jogo para o outro, há muito desgaste, né? Físico falando, mas o time suportou bem. Aí nós tivemos que baixar um pouco as linhas, né? Agrupar um pouco mais no setor de meio campo. O primeiro tempo achei que nós estávamos muito espaçados, foi um jogo muito longo, perdendo muita segunda bola e oferecendo ao Santa Cruz o jogo apoiado, o jogo de segunda bola no nosso campo. Nós corrigimos no intervalo, retomamos nosso posicionamento original. Aí o time cresceu novamente no segundo tempo, mantendo o mesmo modelo, né? Mas está começando a caminhar num conhecimento dos próprios atletas daquilo que eu quero, né? Para a sequência da temporada, e creio eu que Deus tem abençoado esse trabalho, tem colocado a mão, os atletas têm se entregado demais, né? Já vista que o pessoal ficou concentrado do jogo do Ceará já para este confronto, procurando recuperar-se o mais rápido possível, e deu resultado, né? Toda a honra e toda a glória a Deus, mas mérito também dos atletas e principalmente dos atletas, e o grupo de staff nosso, a comissão nossa, que é uma comissão muito unida, muito fechada, e que nós temos estudado demais os adversários, todo mundo chegando às 7h30 da manhã no CT, saindo 8 horas da noite para oferecer o melhor, né? E quero aqui parabenizar também a área de preparação física, o Carlos Airon, Bruno, o Cris, o Lucas, que tem feito um trabalho desde o início de pré-temporada muito forte, e os atletas têm entendido. Nós tivemos que alterar o horário de treinamento, dobrar muitos treinamentos em 2 períodos, né? Fazendo muitos treinos pela manhã para intensificar o calor, né? Para forçar mesmo essa questão física, e o resultado tem aparecido, né? Então a tendência é cada vez mais evoluir. Ainda estamos jogando com a perna pesada, daqui a pouco vai soltar, e aí o time vai se sentir mais leve do que foi contra o Ceará. Eu acredito muito nessa proposta, nesse modelo. Quero parabenizar o grupo de comissão técnica nossa, de staff, né? Em especial os jogadores que têm entregado tudo, têm respondido aquilo que a gente tem colocado em prática nos treinamentos, eles têm colocado em jogo dentro das partidas, e a gente tem colhido os resultados. Se não veio a vitória na estreia, a gente teve volume, teve números importantes. No segundo jogo veio a vitória, mas um desequilíbrio entre o sistema defensivo e o sistema ofensivo. Terceiro jogo, perdemos, mas o time ali não se comportou bem. Aí veio o Ceará, o time respondeu bem, né? Hoje, novamente, se nós pegarmos estatisticamente, nós temos um padrão de entrada no último terço ofensivo, um padrão de finalizações a gol, um padrão de cruzamento. O time está começando a encaixar, está começando a entender a ideia e desenvolver. Mas é tempo. Futebol não se ganha, não se vence, não se conquista título sem tempo, sem trabalho, sem humildade. Então é o que eu digo para os atletas: é humildade, é trabalho, é respeito e unidade, união. E agradecer sempre a Deus por aquilo que tem colocado no nosso dia a dia e nos jogos principalmente.